resultado, mas o Trump surpreendeu e ganhou por ampla maioria e pela primeira vez em 20 anos, ele ganhou também no voto popular. O que vai acontecer com o Brasil com o Trump eleito? Muda muita coisa no mundo como um todo? E quais as consequências que vêm aqui pro Brasil, né? O que realmente de impacto acompanha no Brasil? Eu vi que até o Lula cumprimentou ele, né? Ele É, fez certo de cumprimentar? Eu acho que fez certo, né? é, o presidente Lula teve que engolir um sapo, né? Porque ele, há muito pouco tempo, durante a campanha eleitoral, ele fez a besteira de anunciar que ele esperava que a Câmara ganhasse a eleição, coisa que é um absurdo em termos de política internacional. Basicamente, ninguém faz ou ninguém deveria fazer isso, e ele, como é alguém que muitas vezes se comporta de forma muito tosca, simplesmente deu uma entrevista para um desses meios de comunicação internacionais e anunciou que ele preferia que a Câmara ganhasse a eleição. Agora vai pagar o preço, nada disso sai de graça. Então, algum bom assessor dele deve ter dado a dica para ele sair rapidinho, Sair de pianinho. anunciando que felicitava o presidente Trump pelo resultado da eleição, porque uma coisa muito importante que a gente tem que perceber que aconteceu com essa eleição dos Estados Unidos, ao contrário da última eleição 4 anos atrás, é o fato de que o Trump ganhou por uma ampla maioria. Todas as pesquisas de opinião pública diziam que era uma corrida que ia terminar como no jockey, com aquela foto que mostra cavalo, né? se o focinho do cavalo passou ou não passou da linha, praticamente empatado. E isso nos Estados Unidos tem uma consequência muito importante, porque, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde nós temos urna eletrônica que tira o resultado praticamente instantâneo, nos Estados Unidos a contagem é manual. E quando a diferença de votos é muito pequena, há contestações, há pedidos de recontagem de votos, que foi o que aconteceu na eleição anterior. Depois do resultado, o perdedor pode dizer que acha que o resultado não está correto. Houve uma tentativa de influenciar um dos estados americanos para, de alguma forma, alterar o resultado da contagem de votos. Então, se a disputa fosse tão acirrada quanto na última eleição, nós agora poderíamos ainda não ter um resultado. Mas o Trump surpreendeu e ganhou por ampla maioria e pela primeira vez em 20 anos, ele ganhou também no voto popular. Porque eu não sei se o pessoal que está nos Como assistindo funciona lá? entende como funciona nos Estados Unidos, mas não é como no Brasil, onde a gente vota e soma o número de votos, se der 50% mais um, o candidato venceu. Nos Estados Unidos, os eleitores votam pelo partido que está concorrendo às eleições e os eleitores vão computar o número de votos para cada um dos partidos dentro dos estados, e esses estados são representados por um colégio eleitoral. Então, vamos dizer que um estado como a Pensilvânia tem 19 membros no colégio eleitoral. Tanto faz se o estado tem 1 milhão ou 5 milhões de habitantes ou de eleitores, eles vão votar e a maioria dos eleitores vai determinar a maioria no colégio eleitoral. Então, se a maioria dos eleitores votou nos republicanos, os republicanos vão levar todos os votos do colégio eleitoral. Então, não é proporcional. E isso faz erro. Você diz, a pesquisa aponta para 49% de um lado, 51% do outro. Se a margem de erro é de 3%, aqui tem 2 para um lado, 2 para o outro, está dentro da margem de erro. Mas não, eles erraram feio. Eles erraram esperando que a corrida seria muito difícil e o Trump ganhou por ampla maioria porque talvez tenham assumido premissas equivocadas. Então, o número de jovens que saiu para votar foi muito maior do que aquele que eles imaginavam, e eles votaram no Trump, não nos democratas. O número de eleitores latinos que votaram no Trump foi muito maior do que o estimado.
Então vamos lembrar um pouco dos discursos do Trump, da campanha dele, falando sobre a imigração através da fronteira do México, das ameaças dele de deportar imigrantes que não têm documentos. Tudo isso dava a impressão de que isso assustava uma população oriunda dos países da América Latina. Por alguma razão, não foi isso que aconteceu. Talvez os residentes latinos dos Estados Unidos vejam essa onda de imigração ilegal como uma ameaça a eles mesmos. Também, Isso verdade, pode, né? isso pode ser um dos efeitos que ocorreu nessa eleição. E quais as implicações vêm para o Brasil a partir disso? Você acha que a relação tá meio abalada ali ou não? Vai seguir como que já é mesmo? Na relação entre os dois países, provavelmente não vai ter nenhuma grande Mudança, assim, né? mudança, porque há interesses nacionais que são perenes ou são de mais longo prazo. Mas nós temos aqui já está sendo discutido o efeito da personalidade dos atores envolvidos. Então todo mundo sabe que a família do ex-presidente Bolsonaro era muito envolvida com o presidente Trump. O filho do presidente Bolsonaro foi lá acompanhar a apuração dos votos, vai estar lá provavelmente na posse do presidente Trump. Bolsonaro não vai provavelmente poder viajar, porque está com o passaporte cassado, e é pouco provável que o Supremo Tribunal Federal libere o passaporte dele. O presidente Lula, como nós mencionamos aqui, teve que se corrigir no rumo da posição que ele tomou, e a maior parte dos efeitos provavelmente tem a ver com as políticas que são adotadas pelos dois países, dependendo da linha que o governo adota. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma área de fricção em termos de tarifas, que os Estados Unidos provavelmente vão aumentar para as importações de produtos do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então, se o Trump quer reavivar a indústria americana, exportação de aço do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, vai sofrer. O Brasil e os Estados Unidos são enormes produtores de produtos agrícolas. Então, sim, o Brasil e os Estados Unidos competem em termos de produção de soja, em termos de produção de outros produtos agrícolas. O Brasil exporta álcool para os Estados Unidos, que os Estados Unidos usam para misturar na gasolina, como nós fazemos, mas os Estados Unidos não produzem álcool a partir da cana-de-açúcar, eles produzem álcool a partir de outras culturas. Então há uma competição permanente entre o Brasil e os produtores americanos. O valor do dólar provavelmente vai subir quando o Trump adotar essas políticas protecionistas, e isso, obviamente, tem um impacto aqui na nossa inflação, na nossa taxa de juros. O Copom acabou de subir a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, provavelmente vai subir outra vez se o dólar continuar nesse nível. Então, eu vi você fazendo a propaganda do teu apoiador em relação à compra de moeda. Se alguém está planejando viajar, é bom ir comprando moeda estrangeira ao longo do prazo tempo, e não esperar o dia da viagem chegar, porque pode ter uma surpresa muito desagradável. E isso é complicado, né? Às vezes eu vi até a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, falando: nossa, o Banco Central tá ela brigando com o Banco Central, que tá subindo a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Assim, ela não tem o mínimo de estudo econômico para entender que se eles não fazem isso daí, o dólar sobe mais ainda. Ou ela tem o estudo econômico, mas ela está fazendo um discurso político, porque obviamente o Banco Central está subindo os juros, porque esse governo irresponsável está ampliando o déficit e não há forma de conter esse déficit sem aumentar a taxa de juros. O governo toma recurso no mercado, ninguém vai prestar dinheiro para o governo se há uma expectativa de inflação, porque o déficit está aumentando. E o dólar sai daqui, o dólar vai subir bastante, né? Então é meio complicado a gente viver num país, né, professor? Porque, assim, tem muita narrativa, né? Então a pessoa que acompanha o TubaCast, que é uma pessoa mais, que tem um conhecimento mais, ela consegue entender tudo.
Mas a maioria da população acaba não entendendo, né, como funciona e fala, tá certo, ela tá brigando pelo nosso bem, né? Bom, vamos reconhecer aqui também que a maioria da população não compra dólar. Não, Então, não compra dólar. infelizmente, não tem recurso para comprar dólar, eventualmente para viajar E ela acaba o não exterior. entendendo que também o dólar alto é ruim porque começa a aumentar tudo no mercado, né? Porque tudo Exatamente. vem do dólar. Não é tudo que vem do dólar, Mas mas quase tudo, né? muita coisa que é produzida tem insumos importados que tem que ser comprados em dólar. E uma coisa que é muito difícil para as pessoas entenderem e É. que afeta mais a economia por causa do aumento do dólar é que muita coisa consumida no Brasil, produzida e consumida no Brasil, que não deveria ser afetado pelo dólar, tem o seu preço afetado pelo dólar porque é uma commodity que pode ser exportada. Então você tem Arroz, carne no supermercado que vem de um boi que é produzido no campo no Brasil, que come os produtos que são plantados no Brasil, vai para um matadouro e para um açougue que só está envolvido com o Brasil. Por que o preço da carne sobe no supermercado se o dólar subiu? Porque essa carne pode ser vendida no supermercado por R$10 ou pode ser vendida no exterior por $2. Então, se o produtor tem uma alternativa para exportar esse produto e o preço do dólar subiu, ele quer receber em reais a mesma coisa e, portanto, vai ter um impacto, apesar de todos os insumos serem insumos nacionais que não tem nada a ver com coisa importada. Então, duas áreas diferentes, com duas implicações diferentes, mas que o resultado é no bolso do consumidor. E a pessoa que tá lá, às vezes, vai começar a olhar e falar, não posso comer picanha, tenho que comer uma carne de segunda, que é mais saborosa. Eu vejo algumas matérias assim, professor. Se souber fazer, com certeza. Não, tem umas matérias assim que você vê que é pura narrativa, né? Ele coloca assim, olha, a picanha está cara, mas tem essa carne de segunda que é mais gostosa e mais saborosa. Entenda por quê. Porque a pessoa sabe fazer.